Bom dia. Bom dia. Cura definitiva. Perdão. Está fora do curso. Formação das nuvens espirituais. As impurezas que se acumulam no corpo espiritual humano assemelham-se a nuvens, as quais correspondem à parte opaca do espírito. Em sua forma original, o espírito é um corpo transparente. Essas nuvens espirituais se originam de duas maneiras: diretamente no espírito, ou como um reflexo das impurezas acumuladas no corpo físico. Primeiramente, explicarei a formação das nuvens diretamente no espírito. Verticalmente, o ser humano é constituído por 3 níveis concêntricos, e horizontalmente, essas 3 camadas podem ser representadas como a alma, naturalmente, corresponde ao centro do círculo. É que aqui tem um desenho, mas não dá para mostrar, né? Mas eu vou usar esse desenho do círculo. O círculo seria o corpo físico. Dentro do corpo físico tem o corpo espiritual. Dentro do corpo espiritual, o corpo mental. Dentro do corpo mental, a alma. É concêntrico, né? Todos eles estão relacionados. O que acontece num reflete no outro. A alma naturalmente corresponde ao centro do círculo. Segundo a lei da natureza, quando um ser humano é concebido, a alma que provém do homem se instala no ventre da mulher. Embora por si só corresponda a um pontinho infinitesimal, ela possui individualidade própria e exerce um controle absoluto sobre a pessoa durante toda a vida terrena. A alma é envolta e protegida pela mente, que por sua vez é circundada pelo espírito. O espírito preenche todo o corpo, assumindo uma forma idêntica à do corpo físico. Por isso, quando a gente morre, né? Espírito assume a mesma forma que a gente tem. Você fica igual como você é, né? Como os dois estão unidos, o estado da alma se reflete no espírito através da mente. E, ao mesmo tempo, o estado do espírito reflete-se na alma através da mente. Assim, alma, mente e espírito estão interrelacionados, formando uma espécie de trindade. Ao longo de sua vida, o ser humano pratica tanto o bem quanto o mal. Quando as ações do mal superam as do bem, são gerados pecados e máculas que anuviam a alma. Essas impurezas espirituais cobrem a mente e, posteriormente, o espírito. Quando o seu acúmulo ultrapassa certo limite, ocorre uma ação purificadora espontânea para dissolvê-las. Esse processo se inicia com a condensação gradual das nuvens esparsas que se agrupam em um ou mais pontos do corpo espiritual, tornando-se mais densas e, eventualmente, solidificando-se. Curiosamente, as áreas de condensação dessas nuvens correspondem aos pecados cometidos. Por exemplo, se a pessoa pecou com os olhos, as nuvens espirituais se concentrarão nos olhos. Se pecou com a cabeça ou no peito, essas serão as áreas afetadas. Agora esclarecerei a segunda parte desse tema. Diferentemente do que ocorre na primeira, neste caso, as nuvens se formam no corpo e se refletem no espírito.
Inicialmente surgem impurezas no sangue, tornando-o impuro, e essa condição se manifesta no espírito sob a forma de nuvens. Assim como antes, essas nuvens se acumulam em um ou mais pontos onde se adensaram. Cura definitiva. Como vimos, pela lei do universo, o espírito é o principal e o corpo secundário. Portanto, quando as nuvens espirituais são eliminadas, o sangue se purifica, resultando na cura completa da doença. O método que utilizo para a eliminação das enfermidades baseia nesse princípio e chama-se Jorei. Seu objetivo é a purificação do espírito, razão pela qual promove a recuperação definitiva da saúde. Todavia, a medicina moderna se desenvolveu ignorando totalmente essa dimensão da existência, tomando apenas o corpo físico como seu objeto de estudo. Por essa razão, seus métodos de tratamento resultam apenas em suspensão temporária dos sintomas. Na prática, os tratamentos médicos não proporcionam uma cura definitiva. Um paciente submetido a uma cirurgia pode até parecer plenamente recuperado, mas mesmo que a doença original não retorne, outra moléstia surgirá inevitavelmente. A apendicite, por exemplo, não volta a ocorrer após a remoção do órgão afetado. Mas o paciente operado se torna propenso a desenvolver adenite, problemas renais ou outras enfermidades na região próxima. Isso acontece porque, apesar da remoção do apêndice, as nuvens espirituais continuam presentes. Além disso, a introdução de novos medicamentos aumenta as impurezas no sangue, gerando ainda mais nuvens. Essas, somadas às que já existiam, deslocam-se para outras partes do corpo, dando origem a novas doenças. Diante disso, é urgente que essa forma de curar seja disseminada rapidamente entre a humanidade, para que todos possam se beneficiar dela. A nossa medicina religiosa não se limita a tornar o corpo humano saudável. Ela também promove a saúde mental, problemas como pobreza e a guerra, que na atualidade tanto afligem a humanidade e geram temor, certamente seriam resolvidos. Portanto, é imprescindível destacar que essa medicina, mais do que palavras, representa um grandioso evangelho. O maior obstáculo atual é a fé inabalável na medicina materialista, profundamente enraizada na humanidade há séculos, que leva o ser humano a acreditar cegamente nela, como se fosse uma crença religiosa. Tanto especialistas quanto pessoas comuns pensam dessa forma, e métodos simples não são suficientes para despertá-los. Este é o maior desafio que enfrentamos e, sob muitos aspectos, parece intransponível. Entretanto, se a situação permanecer como está, o sofrimento humano só se intensificará, podendo levar ao declínio cultural e populacional. Por isso, é urgente informar a humanidade sobre a gravidade desse problema. Se as pessoas compreenderem, isso causará um impacto global e provocará uma enorme revolução na medicina materialista, uma transformação sem precedentes ao longo de toda a história humana. Essa questão é incomparavelmente mais importante que a guerra,
Se um conflito bélico ocorre, seu impacto é limitado pelo tempo e território, mas a terapêutica médica é um problema que afeta toda a humanidade permanentemente. Bom, como o Meixo Sama diz aqui, né, maior dificuldade que a gente tem de divulgar os ensinamentos é o grau de divergência do que Meixo Sama veio trazer de novidade para o que já existe. É totalmente diferente. Até hoje, as pessoas são tratadas como um animal qualquer pela medicina. Né? Como ele falou, você tem apendicite, aí vai lá, tira. Todo mundo vive sem apêndice, né? Tira o apêndice. Só que o problema que Meixo Sama descobriu, que o problema se manifestou no apêndice, que é uma coisa física, mas através do espírito. Quando a medicina remove um órgão que está com um problema, uma toxina que ficou ali, e o órgão parou de funcionar, não exerce mais a função, ou encheu de pus, alguma coisa, inflamou, putreficou, sei lá o que, remove. Mas o que está no espírito e que ocasionou aquele problema não é removido, que é a nuvem espiritual, não é? Essa nuvem permanece. E ela vai encontrar um local próximo e vai dar outro problema. E isso é o que a gente tem acompanhado com quase todas as pessoas. Como que começa? A pessoa ainda jovem começa a ter dor de cabeça. Aí toma remédio, dor de cabeça. Dor de cabeça passa, né? Maravilha. Só que ela passa, mas depois ela volta. Aí você toma outro. Ela passa de novo. E toda vez que você tem dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça. E a maioria, pelo menos aqui no Brasil, fala: eu não leio a bula, porque se eu ler a bula, eu não tomo. Mas se você lê a bula, você vai ver que esse remédio para dor de cabeça, ele pode provocar vários problemas em você. E você vê que depois de 10, 15 anos, né? Quando você já está com 30, 40, começa a aparecer outros problemas. E quando você olha a bula do remédio que você tomava, está escrito lá o problema que você está tendo 20 anos depois, decorrente do uso daquele medicamento. Mas você vai tratar o estômago, que ficou prejudicado pelo uso do remédio da dor de cabeça, com o quê? Com outro medicamento para o estômago. E também não vai ler a bula. Porque se você ler a bula, você não vai tomar. Porque na bula do remédio do estômago está escrito que aquele remédio para dor do estômago pode causar refluxo, gastrite, úlcera, câncer de estômago. Pode pegar qualquer remédio para o estômago e ler a bula. Está escrito isso. E com o passar do tempo é exatamente isso que acontece. Esse veneno que vende é droga, remédio é droga, né? Em primeiro lugar. Onde vende remédio? Não é no mercado, é na drogaria. Drogaria que vende o quê? Droga. Você consumindo droga. Droga vai prejudicar seu organismo. Não tem como não prejudicar. Ela vai dar um alívio temporário para um sintoma que você está tendo e prejudicar permanentemente alguma outra coisa. Você vai ter que tomar outro remédio, e outro remédio, e outro remédio. E quando você já está com 80 anos, você tem uma caixinha que você abre e toma primeiro o omeprazol, né? Que é para preparar o estômago, para você tomar os outros que vêm depois. Porque já está tão danificado o seu corpo pelos medicamentos que você não tem o que fazer. E você não vê outra alternativa, não sabe o que fazer, né? Não tem. Mesmo quando você procura espiritualidade, você vai numa religião e você está com um problema,
eles falam assim, não, isso daí você tem que ir no médico. Aqui a gente cuida do espírito. Mas Meixo Sama não. Religião que ele fundou, a gente trata do corpo e do espírito, dos dois, porque junto, não tem como ser separado. Né? Aqui tem várias pessoas presentes, né, no culto hoje, que poderiam servir de teste experimental para a ciência, para eles pesquisarem como é que essas pessoas se curaram sem tomar remédio de doenças graves. E não é que teve uma doença na vida, não, diversas, coisa grave mesmo, né? A ciência fala assim, ah, isso aí é um milagre, acontece um em cada 100, mas aqui é com todo mundo. Todo mundo. Cuidando sem remédio, sem médico. Como que é isso, né? Óbvio que a indústria farmacêutica não ia gostar disso, né? Porque é a indústria que tem o maior market cap do mundo é a indústria farmacêutica. É a que mais ganha dinheiro no mundo, né? É milionária a indústria. Como que um médico ia fazer, né? Puxa, estudei tanto, ganho tão bem, agora apareceu esse joreio aí, fiquei desempregado. Já pensou? Porque muitos médicos já sabem isso. Muitos médicos, inclusive, já falam sobre isso, escrevem ali, tem doutores no Japão, há mais tempo na Inglaterra essas pesquisas, né? Começou primeiro lá. Tem uma senhora que publicou um livro que chama A Máfia Médica, né? E ela falando claramente que é uma indústria que cria doentes. Então, olha que legal. Eu fabrico remédio. Eu preciso o quê? De doente para tomar remédio. Eu patrocino os médicos. E faço lobby no governo para patrocinar os governantes para que eles não venham contra mim. Então eu financio a campanha deles. Faço tudo assim. É tudo uma máfia. Então o médico receita a minha droga que eu vendo e faz aquela pessoa ficar dependente dessa droga. Ele vai ser meu cliente a vida inteira. E do médico também, né? Óbvio. E a gente tem que fazer um remédio que faça ele durar mais tempo, porém cada vez mais dependente de mim. Meixo Sama, Kanon, veio para libertar o ser humano desse ciclo que desde que foi inventado não funcionou, né? Se funcionasse, se curasse, pela lógica, teria menos hospitais do que tem hoje. Teria menos doentes do que tem hoje. Porque você foi curado, não precisa mais. Não é? Então, não é fácil comprovar, né? Teria que ter um estudo, mas é um estudo que não interessa, não é? Para quem manda. Para quem manda não interessa. Mas é um estudo que a gente pode fazer sozinho, usando como cobaia a nós mesmos. E todos os que estão aqui, exceto alguns que estão vindo primeira vez, né? Tem a experiência já comprovou em si mesmo. Quantas e quantas doenças já passou, atravessou, né? Todos aqui. Uns a gente achava até que não ia conseguir, não é? Mas esse daí eu acho que esse não vai conseguir passar, né? Porque tão forte que veio, né? Passou.
Óbvio, lógico, que um dia vai morrer, né? Isso é certeza que a gente tem. Nasceu, vai morrer. Mas procurar viver da maneira mais natural possível, né? Não é só essa questão de doença. Tem toda uma prevenção que foi ensinada para que o corpo seja mais saudável. Como que previne? Cuidando da parte física, através de exercício físico e da alimentação. Aquilo que você põe dentro do seu corpo. Quanto menos química tiver, quanto mais natural, mais saúde você vai ter. Esse é o maior plano de saúde que um ser humano pode fazer. E é grátis. A única coisa que ele tem que fazer é procurar por alimentos que tenham menos contaminação, por agrotóxico, por adubo, não é? E em busca disso. Não colocar tanto no corpo aquele monte de coisa que você sabe que vai te fazer mal. Refrigerante, cheio de tudo que tem anti, né? Refrigerante tem acidulante, flavorizante, espessante, antioxidante, corante, aromatizante, tudo artificial, né? Aí você toma todo dia refrigerante. Ou todo dia come linguiça, salsicha, miojo com aquele pozinho. Vai ficar com problema, vai ter problema. Isso é sabido, né? Pessoa que adora hambúrguer, né? Cheeseburger, hambúrguer, coxinha, pastel, não almoça mais. Tanta correria, não é? Porque não tem tempo de cozinhar. E aí está andando na rua, vê qualquer coisa, come. Né? O fast food. Isso tem está dando um problema de saúde muito grave. Começou primeiro esse problema nos Estados Unidos, né? Que eles consomem muito, mas aqui já chegou também. Chegou também. E é uma máfia também. É sabido que faz mal. Entendeu? Mas tem o lobby, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente viu agora lei, como é? Por exemplo, você faz uma lei, você é deputado, não sei o quê, que se você for pego fazendo alguma coisa, você não pode ser preso. Como assim, né? Porque estão se protegendo, porque está fazendo... Por que será que está fazendo isso, né? Se não tivesse medo, se estivesse fazendo tudo certo, não precisa lei para me proteger. Eu estou fazendo tudo certo. Agora, se eu faço uma lei para me proteger, se eu fizer algo errado eu não ser preso, é no mínimo estranho, não é? Então, as leis que estão sendo feitas são assim. Agora, a liberdade que Deus deu para a gente de escolher o que põe dentro do corpo, o que não põe, é nossa, né? Além disso, esse é de fora para dentro. Duas maneiras, né, de criar nuvem no espírito. Por quê? Porque toda essa toxina circula dentro do nosso corpo. Nosso corpo e nosso espírito estão juntos. E o corpo físico, quando está todo cheio de toxicidade, de sujeira, essa sujeira se manifesta no corpo espiritual em forma de nuvem no nosso espírito. Nuvem, como aquela nuvem bem escura no nosso espírito. O espírito é transparente. Assim deveria ser transparente. Você não vê, né? Mas é nuvem pesada. Além disso, essas nuvens fazem com que o nosso espírito caia nas camadas do mundo espiritual para locais onde tem mais doença, pobreza, conflito, infelicidade, né? Outra maneira de criar nuvem no espírito é de dentro de você mesmo, através do sono
Sone, pensamento, sentimento e ação. Uma trindade. Através do pensamento, e nuvem quem cria é bem... A não ser que você fique muito fixo naquilo, né? Pensando. Através da palavra, você magoar alguém, falar alguma coisa para alguém. Através da atitude. Você bater, fazer alguma coisa. Como pecado, né? Seria um pecado. Cria nuvem no espírito. Mácula, né? Cria mácula. Isso vai refletir no corpo físico, em forma de doença. Por exemplo, você deu um tapa em alguém, vai ter problema na mão. Você roubou de alguém, vai ter problema na mão. Você, sei lá, né? Assim por diante. Então, duas maneiras. E uma maneira só para solucionar tudo, que é a eliminação das nuvens do espírito, através da canalização do Jorei, que é o que a maioria aqui tem feito para atravessar tudo sem precisar se encher de remédio, de droga, né? Eu, por exemplo, não tenho plano de saúde, não pago, não tenho, de jeito nenhum. Não sei o que é médico. Ministro Vanderlei, ministra Silvia, né? Os oficiantes. A maioria de vocês, acredito que também, né? Esse caminho. Só a economia que faz de não precisar de convênio e de não gastar nada com medicamento é o dinheiro que sobra, que dá para você ir na feirinha de orgânico que tem ali, comprar tudo sem veneno, sem agrotóxico. Esse é o verdadeiro plano de saúde. Vai a pé, vai de bicicleta, já faz exercício, faz assim. Vai eliminando. Ai, mas eu adoro carne, adoro miojo com salsicha. Põe um requeijão assim. Mas reflete, né? Pensa. Vale a pena? Vale a pena. É gostoso. Também gostava, né? Rápido ali. Fica só gostoso. Churrasco, né? Gostoso. X-bacon egg. Uma Coca-Cola bem gelada. Não é? Gostoso. Um chocolate quente no inverno, né? Gostoso. Né? Só que leite... Imagina como que pode o leite... Você compra o leite... Quanto tempo está aquele leite dentro daquela caixinha? Olha o que tem, quantidade que tem de conservante ali dentro. Isso é sabido que faz mal. Né? Ah, é aquele achocolatado. O próprio chocolate, né? Cheio de toxina. Mas é tão gostoso, não é? Não é bom? Chocolate? Pois é, mas é veneno. Não é? Comendo veneno, cheiro gostoso. Tão gostoso. Ah, isso não vai fazer, só um pedacinho. No outro dia, só mais um pedacinho. É acumulativo. Vai dar problema. Para melhorar muito, para subir muito, eliminar muito, precisa controlar a alimentação. Não tem outro jeito. O pessoal fala, é só não ir no médico. Tudo bem, você vai ficar sempre tendo purificação. Toda hora. Vai diminuir o tempo de vida, com certeza, né? E vai perder uma grande oportunidade, né, que a vida dá pra gente, de evoluir espiritualmente, se elevar, né? Aqui no mundo material é muito mais fácil se elevar do que quando está no mundo espiritual. Aqui tudo misturado, todo tipo de espírito.
Lá, por exemplo, você, pessoa que gosta muito de brigar, ela vai para um lugar onde está todo mundo brigando o tempo inteiro. Só tem contato com esse mundo. Ela não vai no mundo onde está todo mundo em paz. É separado, é uma hierarquia, tem ordem espiritual. Né? Aqui não, aqui você está lá tranquilão, né? Numa paz, alguém já chega tirando sua paz, gritando, berrando. Você toma até um choque, né? Está sentado ali, curtindo ali, a orquídea, é tão bonito, passarinho cantando, a pessoa chega... Oh, calma, está nervoso, o que foi? Não é? Não é assim? Tudo misturado, né? Mas a gente tem essa oportunidade, né? Só essa sabedoria que Deus, através de Meixo Sama, deu para a gente, porque pode mudar a vida, né? E assim, claro, para quem não conhece, só experimentando, não tem outro jeito. Mas para quem já experimentou, para quem nem, né, já há 40 anos, né, nisso, Reverendo Mitsu, desde que nasceu, né? Desde que nasceu, está com quantos? 85? 80 anos. Nunca foi no médico. Nasceu em casa. Nunca. Papai e mamãe dele já era, né? Nesse ano, já entendia. Ele, como é caçula, o reverendo Minoro ainda tomou, até os 10 anos, coisa de chá, né? De chá, aquele chá medicinal, né? Mas o reverendo Mitsu nunca. Está aí. E ainda tem horta. Ainda mexe. Inchada. Pesado. Né? Aliás, falar enxada, né, ministro? Sábado, dia 18, próximo sábado, faremos mutirão em Ribeirão Pires. Não, em Miracatu. Isso, em Miracatu. No sítio. No sítio da agricultura. O ministro esteve lá, mandou videozinho, né? Acho que vocês viram, tá tão bonitinho. Mas precisa da gente ir lá, nem que seja para ministrar joreio, viu? E conhecer, né? Muita gente acho que ainda não conhece, né? Lá, vai conhecer então. Vê se planeja, a gente faz uma lista, né? A secretária vai cuidar, né? De lista. Secretária. Vai fazer lista, quem tiver interessado, né? E a gente vê como vai fazer. Tem mais alguma coisa? Tá bom, gente? A rifa, faltam 20 nomes só. Cada um comprou uma. Foi sexta-feira, eu falei, faltava 30. Sexta, sábado e domingo. 2 dias já foram mais 10. Então ainda temos. Cadê a Daico? Ai, que bonito. De madeira, né? Esculpido em madeira. Tá? Ainda tem 10. Vamos ver quem 20. vai. 20. Um para cada aqui presente. Para 20, já tem 20, tá bom? Esse que a gente está usando para comprar a roçadeira para o sítio lá em Miracatu, né? A gente não tem, então tem tudo na enxada, né? É um pouco arcaico, né? Funcionário que tem lá, coitado, velhinho também já, né? Quantos anos ele tem? 70? Não, tem 60 e pouco. 60 e pouco, parece que tem 70, porque a sol, vai acabando a pessoa, né? Então, tem força, viu? A gente não consegue. Tem força de 30. Tem força, parece um menino, né? Acostumado, né? Então, gente, a gente está se organizando, né? Para fazer várias dedicações. Aqui também a gente vai fazer manutenção. A gente vai sempre convidar todos para ter essa oportunidade, né? De participar, né? Participar, de ser útil. Né? Tá bom? Muito obrigado.